gostaria de compartilhar umas coisas com vocês que eu tenho observado ultimamente, né? E que eu passei também durante a minha juventude e a minha adolescência, né? Inclusive também na fase adulta. Passei por algumas dificuldades, alguns problemas no meu primeiro casamento, que inclusive veio, infelizmente, resultou em separação, né? Mas eu gostaria de falar sobre um assunto aqui que eu tenho observado e observo desde quando eu iniciei no mercado de trabalho, que é a questão da habilidade, do conhecimento que muitos jovens não têm. Alguns focam apenas em estudar e não procuram aprender ou melhorar uma habilidade que talvez já tenha, né? Algum dom, como muitos falam. E eu tive muita dificuldade no início, mas como eu sempre fui muito proativo para algumas coisas, né? Em questão de trabalho mesmo, eu sempre trabalhei desde os meus 7 anos de idade que eu trabalho. E eu percebo que hoje os jovens com 15, 16, 17 anos, hoje não, né? Até quando eu tinha meus 20 anos, 25 anos, a empresa que eu trabalhava, ela sempre precisou de jovens para trabalhar, mas sempre que tinha uma entrevista, levava um currículo, o pessoal não sabia nem, muitas vezes, o que falar na entrevista, né? E uma coisa que eu observei também é que quando o dono da empresa, no caso, a empresa que eu trabalhava era pequena na época, então o próprio proprietário era quem fazia a entrevista, né? Aí o que acontecia? Ele perguntava a alguns adolescentes, jovens, né? Tinha acabado de terminar o ensino médio, e ele fazia a seguinte pergunta: qual a sua experiência? E aí a pessoa travava na hora, não sabia o que falar. E infelizmente a maioria, 98% deles, não conseguiam o emprego. E aí quando chegava no balcão de atendimento, que era a parte que eu trabalhava com vendas, comentava com a gente, né, que era impossível você ter experiência se as empresas não davam oportunidade. Porém, a gente não só tem experiência se trabalhar em uma grande empresa. A gente tem experiência trabalhando em casa, ajudando em casa. Tem adolescentes, tem pessoas da minha época, da minha adolescência, que não lavavam nem o próprio prato, não ajudava em nada na sua própria residência, ou seja, no seu próprio ambiente, ele não ajudava nem a manter limpo. Então, uma pessoa dessa, ela não tem experiência em fazer absolutamente nada, a não ser em gerar, consumir, no caso, né? Gerar trabalho para outros. Ele não tem, não sente o desejo de ajudar, de aprender alguma coisa nova. Porque veja bem, se você chega numa empresa procurando um emprego e o proprietário chega para você e fala: você tem experiência em quê? Aí você fala que não tem experiência em nada, quer ganhar experiência ali, ele não vai contratar você. Por quê? Ele quer alguém que seja proativo, que tenha vontade de fazer. Se você chega e fala: olha, eu nunca trabalhei nesse segmento, mas eu já trabalhei como ajudante de pedreiro, já trabalhei com pintura, já vendi na feira, já trabalhei com jardinagem, já ajudei eletricista. Então você mostra que conhece alguma coisa daquela empresa. Porque muitas vezes é uma empresa de material de construção, é uma empresa de alimento, é uma empresa que presta serviço. Então, se você nunca fez nada de nenhum setor, de nenhuma área, não tem experiência em nada, você apenas estudou, você não vai conseguir assim tão facilmente. Mas estudar é o que vai me levar ao mercado de trabalho. Sim, o estudo é muito importante. Porém, teoria sem prática não nos leva a lugar nenhum, certo? Eu falo isso por experiência, eu não tenho um estudo muito avançado, né? Eu não concluí meus estudos completamente, não fiz faculdade, essas coisas, mas eu sempre trabalhei. Já carrocei, já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei de ajudante de eletricista, já trabalhei com carpintaria, já trabalhei com marcenaria. Inclusive hoje, há cerca de 5 meses, eu comprei uma máquina e trabalho hoje com marcenaria. Uma pequena máquina, mas que me ajuda a produzir já alguns serviços de porte médio, certo? Então, a gente não pode ficar esperando que após terminar os estudos a gente vai entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho
ele é como a área de investimentos, por exemplo. Se você não tem conhecimento, você vai ser engolido pelos tubarões do mercado. O mercado financeiro ele é um reflexo do mercado de trabalho. Por quê? Se você vai para o mercado de trabalho sem experiência em nada, apenas estudou, e tem alguém que estudou e trabalhou, aquela pessoa vai ter uma vantagem sobre você. Consequentemente, o currículo dele vai estar mais bem avaliado do que o seu. Por quê? Se eu tenho uma empresa e chegam duas pessoas para mim, uma só estudou, outra tem experiência e estudo, mesmo que não seja no segmento que a minha empresa atua, mas aquela pessoa ela já tem contato com a área de trabalho, então, consequentemente, as oportunidades para ela vai ser maior. Agora, se você só tem experiência e também não tem estudo, também dificulta. Lógico, né? Não tem como apenas a experiência profissional competir com quem estudou, trabalhou, se preparou, faz cursos. Isso tem uma grande diferença. Aqui na minha cidade mesmo, na minha adolescência, não tinha curso, não tinha internet, ou melhor, não tinha conteúdo, né? Internet tinha, né, na verdade, porque eu tenho só 39 anos, então não tinha o YouTube aqui com essa frequência que a gente tem. Por exemplo, o YouTube já existia, né? Não é que não tinha, ele já existia, mas a questão é que nós não tínhamos contato. Um computador na minha época de adolescência custava, um computador simples que hoje custa R$ 1.000, você compra, recentemente mesmo eu comprei uma CPU, né, um gabinete pronto, só sem monitor, lógico, mas por R$ 550 de um amigo meu. Então, hoje a facilidade de você conseguir acesso à internet, conseguir um computador, um celular, né, eu estou gravando aqui no celular também, é muito grande, muito grande. Na época, quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos, né, quase 18 anos, eu ganhava R$ 150 por mês. O salário mínimo era 200 e poucos reais. Então, você comprar um computador de 4, 5, 6 mil reais ganhando esse valor aí era praticamente impossível, né? Lógico, se você se organizar, você consegue conquistar o que você quiser, né? Eu, infelizmente, não tive a ideia, né, a cabeça de pensar no amanhã. Eu pensava, aquela coisa que aquele meio que a gente vive, né? O que acontece? Eu não sei se eu estou vivo amanhã, então eu vou aproveitar o dia, vou aproveitar o fim de semana, o que eu ganhei, eu trabalhei, então eu tenho o direito de usufruir do que eu trabalhei. Realmente, essa música não me deixa em paz. Realmente, né? A gente tem direito, sim, de usufruir do nosso próprio trabalho, né? Até porque nós não somos escravos e não deveríamos ser escravos do nosso próprio trabalho, né? Só trabalhar, 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 trabalhar. A gente também tem que descansar e, posteriormente, se divertir um pouco. Mas a gente tem que lembrar que os sacrifícios que a gente faz hoje, na nossa adolescência, né? Eu falo que nossa adolescência como se eu tivesse na minha época de adolescente. Se eu tivesse feito ou tomado decisões que futuramente ia me trazer um conforto, uma segurança financeira, com certeza hoje ou algum tempo atrás eu já estaria numa situação diferente, né? Então hoje eu tenho sim uma vida um pouco diferente de 2, 3 anos atrás, né? Evolui um pouco, graças a Deus, né? Casei novamente, minha esposa também, ela já tem muita experiência no mercado de trabalho. A minha experiência sempre foi com vendas. Eu trabalho desde da minha infância, trabalhei na roça também, mas minha maior experiência é com vendas. Então eu vou compartilhar aqui durante essas nossas lives, né, melhor, esses nossos vídeos, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, que eu obtive durante esses 18 anos após, né, minha saída da adolescência, né, da fase criança, jovem, pré-adolescência e entrando na fase adulta, onde você já é responsável por suas decisões, suas ações, você que vai responder por elas, que é a partir dos 18 anos, né? Legalmente falando no nosso país, né? Que a partir de 18 anos, todas as ações que você tomar, é você quem responde por elas. Então, desde os meus 18 anos, que é quando você passa, teoricamente, ser dono do próprio nariz, né? Coisa que não é verdade, né? A gente acha que quando cresce ganha liberdade. Na verdade, a gente ganha oportunidades e
a liberdade que a gente acha que tem, ela termina a partir do momento que você para de cumprir algumas leis. Por exemplo, se você é adolescente, tem seus 14, 15 anos, você não tem a obrigação de chegar no trabalho cedo, né? Tá no horário do trabalho. Você não tem a obrigação de pagar água, energia. Você não tem a obrigação de pagar imposto, porque você não produz nada para o país. Hoje tem muitos, até crianças, né, de 10, 12 anos, que já têm uma renda relativamente alta. Muitos já são milionários com 13, 14, 15 anos. Eu tive oportunidades algumas, muitas deixei passar. E se eu tivesse hoje, na idade que eu tinha 18 anos na época, 16, 15, 16 anos, e eu tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa que hoje, mais ou menos na minha idade, 35, 40 anos, para ele me passar experiências do que eu poderia enfrentar se eu não tomasse as decisões que possivelmente ia melhorar o meu futuro, se eu tivesse essa oportunidade, lógico que eu buscaria, porque hoje em dia é muito mais fácil de você obter informação de tudo, absolutamente tudo. Se você tem dúvida sobre um assunto, você vai no Google, pesquisa. Se você tem dificuldade sobre, eu preciso aprender como é que eu uso o Excel, que é uma ferramenta muito usada pelas empresas até hoje, e eu acredito que não vai mudar, né? Porque todo profissional precisa saber elaborar uma boa planilha. Isso é uma dica, né? Porque muita gente hoje, muitos jovens, a única coisa que faz, estuda, chega em casa e joga videogame. E ainda tem a capacidade de ou repetir, né, aquela série que está estudando, ou ficar em várias matérias. O cara só estuda, não faz nada. Eu vivi isso na minha fase de infância, adolescência, né? Eu tinha amigos que eram dessa forma. Minha família sempre foi muito humilde, eu sempre tive que trabalhar, mas eu não era obrigado a trabalhar, certo? É diferente você ser obrigado a trabalhar, e uma forma totalmente diferente é você trabalhar porque você sente a necessidade também de ajudar a sua família, né? Então eu sempre trabalhei, e graças a Deus ao empenho dos meus pais, né? Minha mãe também teve uma parte da minha vida que era só a gente e ela separou do meu pai também por alguns motivos pessoais dele lá, né? E ela conheceu meu padrasto, que por sinal, foi um cara, é um cara excelente, um cara que me ensinou muita coisa, inclusive a ser um cidadão de bem. Então, trabalhar nunca foi errado, nunca matou ninguém. Infelizmente hoje a gente vive um momento de que um adolescente não pode trabalhar, uma criança não pode trabalhar, mas se ela não trabalha, ela fica obsoleta, ou seja, fica solta, exposta a todas as coisas que não vai agregar valor à vida dela. Então devemos ter muito cuidado com isso, né? Principalmente quem é pai. Quem é pai, quem é filho, se você tem a oportunidade de aprender, aprenda, porque quando você chegar aos 18 anos, você vai ter conhecimento suficiente para chegar numa entrevista de emprego ou até colocar o próprio negócio, abrir o próprio negócio, né? Eu, graças a Deus, há um ano, vai fazer 2 anos que eu abri uma loja física, né? Junto com a minha esposa. Eu já tinha a loja virtual, que era no Instagram, uma loja de importados, mas isso foi aos 38 anos, 37, 38 anos, né? Então, se você tem a oportunidade de conquistar alguma coisa na sua adolescência, corra atrás, vá, busque, estude, se prepare, porque só estudar provavelmente não vai te levar muito longe, não. Mas se você tiver conhecimento, experiência, mesmo sendo jovem, você vai, além de você ter estudo, você tiver experiência em alguma coisa que você gosta, mesmo que você não goste. Eu não gosto de trabalhar como servente de pedreiro, porque é um trabalho duro, pesado, e que não vai me dar um futuro. Ele não vai lhe dar um futuro agora, mas você vai conhecer, você vai aprender a trabalhar com cimento. Olha o portfólio que você vai obter: cimento, tijolo, assentar cerâmica, conhecer cerâmica, saber o que é uma telha. Você vai trabalhar com eletricista, você vai saber o que é uma fita isolante, para que serve, como usar, que fio você vai usar na tomada, que fio você vai usar
no interruptor da lâmpada, qual é o fio que você vai usar na rede principal, né, que é a rede que passa no meio da casa dividindo a rede. Então tudo isso, aí você, naquele momento você não enxerga desse jeito, mas você aos 18 anos, terminou os estudos, 17, 18 anos, vou para o mercado de trabalho, quero trabalhar numa loja de material de construção grande da minha cidade. Aí o dono ou o RH vai te fazer a entrevista e pergunta qual é a sua experiência. Você acha que uma pessoa que vai falar que nunca trabalhou, que só estudou, vai ter mais oportunidade do que você, que vai dizer, olha, eu estudei, terminei meus estudos, mas eu trabalhei como servente pedreiro, trabalhei como ajudante eletricista, eu sei o que é uma fita isolante, eu sei como... Isso eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que você vai falar só da fita isolante, lógico, né? É um exemplo do conhecimento que você vai ter. Então, é muito diferente você ter uma bagagem, já aos 15, 16, 17, 18 anos, escolar, no caso, bagagem de escolaridade e bagagem profissional. É muito diferente de um cara que só estudou a vida toda, porque ele só tem teoria, você vai ter prática e teoria. Então investe em você, faça um exercício, não fique só em casa, converse com pessoas diferentes. Eu tinha muito problema, eu era um cara muito fechado. Eu tive muito problema na minha infância, na minha adolescência, que eu era muito calado, muito, mas extremamente calado mesmo. Eu não conseguia tirar uma brincadeira, não conseguia fazer ninguém rir, eu não conseguia ficar no meio de pessoas, de muita gente. Eu não me sentia bem, eu queria sair dali, eu queria ficar sozinho. Só que quando eu fui começar a entrar no mercado de trabalho, né, mesmo, eu fazia uns bicos aqui e ali, mesmo na infância e adolescência, trabalhei na oficina automotiva, essas coisas. E foi aí, na oficina automotiva, que eu comecei a ter contato com mais pessoas, porque era uma oficina grande aqui na minha cidade. E esse contato, o pessoal era muito brincalhão, já eram uns caras adultos, né? Eu era um dos 3 ou era 4 adolescentes, que tinha uns 12 anos, 12, os outros tinham 13, 14, tinha uns com 20, outros com 30, mas enfim, eram pessoas que não tinham a habilidade, aquela capacidade de trabalhar para poupar. Eram os caras que trabalhavam a semana inteira para quando chegar no sábado eles ir para farra, gastar dinheiro. E aí você cresce vendo aquilo ali. Só que uma coisa que me ajudou foi a forma com que eles conversavam. Eles eram muito desenrolados. E eu gostei muito sempre de observar as pessoas que tinham uma certa facilidade de desempenhar uma conversa, desenrolar uma conversa, né? Só que eu, muito fechado, muito calado, nunca fui muito bom. Então eu vim começar a aprender essas coisas já nos meus 25, 26 anos, foi que eu vim começar a me desenrolar. Fui trabalhar em outra cidade, né? Fui trabalhar na cidade vizinha aqui, em Arapiraca. E lá eu tive muitas oportunidades, né? Cheguei a ter uma oportunidade de trabalhar como supervisor interno de vendas, que eu já trabalhava com vendas há um bom tempo. E isso me ajudou bastante. Tive um contato com um cara muito inteligente, que era o diretor-geral lá do grupo, né, que eu trabalhava, e onde eu pude aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Certo? Então essa é a minha dica para vocês. Aproveitem o momento. O governo que está, ele não ajuda, não importa. Não importa se você não gosta do governo que está, do que não está. O mundo não é só o Brasil. Certo? O Brasil não é o mundo todo. O Brasil é apenas uma fatia do mundo. Então, o que você investir em você vai lhe ajudar hoje. E se você aprender a poupar, juntar bagagem profissional, bagagem de estudo, e quando estiver no mercado de trabalho, começar a poupar seu dinheiro, guardar, mas eu ganho R$100 por semana, não importa, guarde 5, guarde R$10, guarde 10, 15, que é isso que eu estou fazendo hoje, certo? E outra coisa, invista na sua saúde, faça exercício, não tenho dinheiro para academia, vá caminhar, vá correr, faça alguma coisa, faça exercício em casa, mas invista em você, porque o conhecimento que você adquire hoje vai durar para o resto da sua vida. E quanto mais você compartilhar ele, mais você vai aprender, certo? Essa é a minha dica para vocês e obrigado. E em breve temos mais conteúdo para vocês. Tchau.